Salve, salve, gente boa, tudo bem por aí? Espero que sim. Bem, tá começando aqui então mais um episódio do Anzoacast. Eu sou o Daniel Anzoateg, para você que não me conhece, eu tô pela Difusora aí todo dia de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã ao meio-dia e meia, não é isso? E hoje a gente está aqui fazendo mais um episódio, até conversei aqui com os convidados que estão se fazendo presente aqui hoje. A gente está aqui hoje para homenagear, não só para homenagear, mas para falar também deles que estão aqui hoje. Eu cometi, gente, alguns vacilos. Acredito que você também ao longo da vida. Eu fui deixando para gravar certos episódios de podcast, enfim. Eu tive aí algumas situações, não deu para dar continuidade, a gente vai se acomodando, vai deixando para depois. E o Arnaldo Santos, a gente como brincava muito aqui no estúdio da Difusora, nos corredores da Difusora, a legenda do rádio esportivo, né? E o Arnaldo, infelizmente, nos deixou desse plano nesta semana e a gente resolveu aqui, então, de uma forma muito rápida, quero até já agradecer aos que se fazem aqui presentes. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar já todos que estão aqui hoje, para falar um pouco da vida do Arnaldo Santos, a vida desse cara que ele realmente se confunde com a história do futebol amazonense. Porque ele participou não só narrando, fazendo locuções, ele participou também organizando, enfim, eu tenho gente bem mais apta para falar aqui do Arnaldo, porque ele certamente foi um profissional grandioso, mas como ser humano ele era muito maior. O Arnaldo é um cara que deixava sempre carinho por onde passava, é uma pessoa sempre com um sorriso no rosto, e até seus últimos dias, enfrentando uma batalha aí com o câncer, ele continuava sendo esse ser humano sensacional. Então, por aqui hoje, eu estou recebendo aqui hoje, já pode até cortar para mostrar os três aqui, eu já agradeço aqui mais uma vez o Ari Neto, que está aqui com a gente, o Chagas Barbosa e também o Carlos Martins, que também são ícones do nosso jornalismo esportivo amazonense, do rádio. O Ari estava falando que daqui a 2 dias vai fazer 58 anos de rádio esportivo, não é isso? E comigo aqui, dividindo a bancada, eu estou aqui hoje com também, que são nomes do nosso esporte na Difusora, o Roberto Cuesta, que já é uma figurinha repetida para muita gente, não é isso? E também o Rafael Campos, que já está há alguns anos aí na rádio. Agora estão cortando para vocês. Agora você já pode dar tchauzinho, Roberto. Aí, garoto, é para lá, Roberto, é para aquela ali, ó. Olha para mim, por favor, ali, ó. Opa! Esse menino é difícil. Enfim, gente, então a gente está aqui hoje, eu já vou começar dando o meu boa tarde aqui para o Roberto. Roberto, obrigado também por você de prontidão estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho aí da história do Arnaldo Santos. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Maravilha. O agradecimento, o obrigado, particularmente fica da minha parte, de fazermos parte dessa nova tecnologia que avança no planeta, né, que é o podcast, de falar do Arnaldo Santos. No primeiro momento nós choramos pela passagem do Arnaldo e hoje nós estamos aqui para homenagearmos o Arnaldo Santos e também por estar aqui com companheiros de jornadas de décadas de rádio esportivo. Todos aqui, nós temos uma história, uma relação, Ari Neto, Chagas Barbosa, o Carlos Martins, de um companheiro da nova geração, eu creio que posso colocar assim, o Rafael Campos, sob a tua liderança, Daniel. É um prazer muito grande de estarmos aqui conversando sobre Arnaldo Santos, mas particularmente também sobre o futebol, sobre a comunicação esportiva do Amazonas. Abraço a todos. Deixa eu dar uma boa tarde também a todos que acompanham esse podcast muito especial em homenagem a seu Arnaldo Santos. É assim que eu me referi a ele, tá? Seu Arnaldo Santos, porque foi alguém que sempre foi muito gentil, sempre foi muito solícito comigo. No início da minha carreira como jornalista, a gente começa querendo cobrir esporte, naquela emoção toda do futebol, sendo fã de quem a gente acompanhou narrando, né? Inclusive essas feras que estão aqui. Tive muito contato com o seu Chagas Barbosa também. Muita admiração por ele, por todos os profissionais, e seu Arnaldo sempre foi muito solícito, muito gentil, sempre daquele tamanho gigantesco que ele tinha, não na estatura física, mas no que fazia pelo esporte, sempre foi muito gentil com todo e qualquer colega, inclusive com este então Foca, à época, cobrindo o jornalismo esportivo, e seu Arnaldo, a lenda que já era, né, a legenda do rádio amazonense, era sempre muito gentil. Então a lembrança que eu tenho é a lembrança de alguém muito gentil, muito solícito, de um grandiosíssimo profissional, de quem fui fã, muito fã, sempre admirei, e de quem tive a oportunidade de ser colega também de trabalho na Difusora
do Amazonas. Então, obrigado, Daniel, pelo convite para participar desse podcast. Uma honra estar com vocês aqui, colegas da imprensa esportiva, e eu falo isso com muita honra mesmo de ser colegas de vocês na imprensa esportiva, inclusive o nosso querido Roberto Costa, meu parceiro de bancada no Sol da Bola para você. Boa tarde a todos. Bem, gente, então, obrigado, então, Rafael, obrigado ao Roberto que está aqui. E para vocês verem, o Arnaldo, até quando não está mais entre nós, está agregando. Ele era essa pessoa. A gente está aqui hoje reunido por conta do Arnaldo. O Arnaldo que nos deixou neste 7 de janeiro aí de 2025, deixou muita saudade também e deixou um legado para o jornalismo esportivo do Amazonas. Então, vou começar aqui hoje. A gente está recebendo, como eu disse, esses grandes nomes também do jornalismo, do esporte do nosso estado. Eu vou começar aqui pelo Ari Neto, que é narrador esportivo, que conviveu muito também com o nosso querido Arnaldo. E eu quero, antes de entrar na sua história com o Arnaldo, eu queria saber um pouco mais de você, Ari. Seja bem-vindo, viu? Obrigado também pela presença aqui hoje. Olha, eu que agradeço e estou muito feliz com a presença de todos os colegas da velha guarda, o cidadão aí. Estou conhecendo hoje, é Rafael o nome do moço, né? Prazer conhecê-lo. Olha, depois da manhã eu completo 58 anos de rádio. Então eu comecei na Rádio Maré. Quando eu comecei lá, o Valdir Corrêa estava começando. Tinha uma turma jovem da minha época, no Nato Farias, um grande narrador, uma turma grande. O Arnaldo já era o grande nome da Rádio Maré como o narrador principal. E quem comandava na época que eu fui 67, o esquema 67 foi um dos maiores plantonistas de Manaus, que foi o Teófilo Mesquita. Entendo mais de 15, tinha o Leonardo Marinho, que andou por aqui, uma turma grande. Aí eu comecei por lá. Fiquei um pouquinho lá e depois eu não tinha quase chance, porque cheguei, era o último da fila. Eram mais de 15 pessoas. E depois eu conto, para não alongar muito, aí fui para Rio Mar. Aí da Rio Mar, o Luiz Eduardo me chamou para a difusora. Foi quando o João Bosco, que era o chefe da equipe, gostava da minha participação como repórter de campo e a minha passagem para narrador foi um acidente, porque o narrador estava narrando o jogo no Ismael Benigno, eu falando, fazendo a ponta de gol, ele levou o garoto, o filho, lá na colina, o menino caiu, quebrou o nariz. Ele ficou desesperado, disse, ali, vem aqui na cabine. Aí passou para o Jota Nunes e falou em 74, eu lembro-me perfeitamente. Aí ele disse, olha, tu vai narrar esse jogo. Eu digo, perfeitamente. Eu já tinha uma experiência como ponta de gol, também era ouvinte dessa turma toda, de todos esses radialistas, que eu via um pouquinho cada emissora e aprendi ouvindo. Eu digo, não, eu vou. Aí o Luiz Eduardo levou o menino para o pronto-socorro, eu mandei brasa na o jogo, o João Bosco. Foi um grande nome aqui da Rádio Difusora. Ele estava em casa e ficou surpreso que ele chegou na faculdade. Pô, tinha alguma coisa errada, o Luiz Eduardo não está narrando, eu ali. E aí eu levei no dia seguinte na resenha, ele disse, olha, a partir de hoje você vai narrar os nossos jogos preliminar. Maravilha. E mais ou menos isso, é uma história grande, longa. Não, tranquilo. 58, né? 58 anos daqui. 58 anos depois da manhã. Quer dizer, então, que devemos o narrador esportivo, Ari Neto, no dia em que o mundo ganhou o nariz quebrado, também ganhou o narrador esportivo. E agradeço muito a confiança do João Bosco. Porque, na verdade, o Luiz disse, leva, eu narrei, levei, o Bosco gostou. E eu fazia a preliminar para o Carlos Cavallo, que era o grande nome, porque na altura do acontecimento, o Bosco, como chefe de equipe,
já era comentarista, ele não narrava mais. Mas eu creio que o tropeço também merece um agradecimento. Com certeza, absoluta, é verdade. Maravilha. Então, Ari, guarda um pouquinho, a gente vai continuar. Santo tropeço, né? Bem, do Ari Neto, a gente vai também para outro narrador esportivo, colega também e amigo, muito amigo do Arnaldo, como todos vocês são, né? Aí eu falo são porque está na memória, isso aí não há matéria que faça isso aí ser destruído. Então, meu querido Chagas Barbosa também está aqui com a gente. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu queria também que você se apresentasse para a nossa audiência. Ok, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. E eu, Chagas Barbosa, não sou amazonense, mas de coração já o sou, porque eu estou aqui há mais de 30 anos, são quase 40 anos. E eu comecei no rádio em Belém, eu sou paraense, né? Eu cheguei a fazer 3 rádios, mas impressionantes que eu não comecei fazendo esporte. Eu comecei fazendo aquilo que o Edson faz aqui na madrugada. Eu fiz aquilo numa rádio chamada Guajará, que hoje já não existe mais. Tive uma passagem de alguns anos e tal, mas aí depois fiz Liberal e Marajoara. Aí sim, o Ivo Loureiro, Pinheiro do Amaral, me escalou como repórter, né? Aí eu comecei fazendo reportagem no campo e tal. Mas aí eu tive que, questão de trabalho também, me deslocar para Manaus, né? Aí eu já não era mais do Exército, já não estava fora já. Aí eu vim com uma empresa para cá, para Manaus, de transporte rodoviário, uma das maiores do Brasil. Fiquei algum tempo. Foi quando eu conheci essa figura chamada Ari Neto, que, conversando comigo, me introduziu também na Rádio Baré, que ainda era aqui na Eduardo Ribeiro, e a gente fazia um programa, naquela ocasião, de muita audiência, chamava Atenção, que hoje nem sei se já ainda existe a loteria esportiva. E a gente fazia, dava aqueles palpites e tal. E aí foi, né? Aí depois aí eu já tive passagem pela difusora, né? Com a falecida querida Fezinha, sua genitora. Como eu viajava muito, eu cheguei com a dona Fezinha e falei, olha, dona Fezinha, eu sou uma pessoa de muito compromisso, de responsabilidade, e eu não quero estar faltando. Como eu viajo muito, eu quero sair. Ela disse, então, tudo bem. Aí foi quando eu saí. Fiquei um tempo fora, aí depois, aí, um contato lá pela Rio Mar, surge a Rádio Rio Mar na minha vida, que eu estou até hoje, né? Com o padre que já faleceu, o padre Tiago, né? Fiquei. E, curiosamente, eu faço questão de contar isso, que eu fui demitido. Na difusora, não. Eu pedi para sair. Mas na Rio Mar eu fui demitido. Por que eu fui demitido? Porque a Rio Mar fazia um congraçamento todo final de ano, a rádio saía do ar, inclusive, e todo mundo ia. E eu faltei por 2 vezes, porque o meu diretor da transportadora estava em Manaus, e eu não ia. Consegui dizer para ele que naquele dia eu ia para uma festa e não ia trabalhar. E eu fui demitido. Aí o padre veio a falecer, né? E o Alberto Silva, que hoje é o diretor lá, administrativo, ele me chamou de volta. Aí eu estou até hoje, e hoje já faço há muito tempo também o podcast, independentemente de 19 anos na televisão, que era a TV Rio Negro, que hoje é Band, né? Juntamente com meu irmão, amigo, camarada, inesquecível, Arnaldo Santos. Maravilha. E aproveita, já fala do teu podcast também, quem quiser te ver, te acompanhar, como é que é, toda sexta-feira. Tem convidado que não vai, porque já se entregou o desfrute, né, do mundo, mas enfim, isso aí é outro assunto. É outra conversa. É outra conversa. Mas só queria que você falasse, quem quiser te acompanhar. Tá certo, a gente faz o Rio Mar Esportes Podcast todas as sextas-feiras, ao vivo, às 19 horas, até às 8 da noite. Tem uma outra pessoa que eu convidei, já me deu algumas desculpas, né? Eu não vou citar o nome dele, né? Porque vamos evitar. Vamos evitar confusão, né? Para não dar confusão, ele já me disse que algumas vezes, mas eu vou declinar só a primeira letra.
Carlos Martins. Não, mas é um que ninguém gênio. nos ouça. Tá certo, meu amigo. Então, já aproveitando que o Chagas já falou dele, Carlos Martins, seja bem-vindo também, você que também é narrador. Todos aqui devem ter pelo menos, no mínimo, uns 40 anos aí de rádio, né? E tem essa convivência, por isso estão aqui para falar do nosso querido Arnaldo Santos, mas eu queria que você também desfilasse as suas credenciais também, viu, meu amigo? Para quem está assistindo a gente. Beleza, para mim é uma honra muito grande, né? Quando eu recebi o convite, não, eu vou tranquilo, até pela consideração que eu tenho com você e com a Rádio Difusora. Eu vou procurar ser sucinto, mas a história é longa também. Tive apoio do Ari Neto, do Chagas Barbosa no começo, porque a gente tem um sonho. O meu sonho era entrar no rádio esportivo e ser repórter esportivo. Tive uma passagem bem rápida pela Baré, aí tive uma passagem na Rio Mar de 2 anos, com o Roberto Costa lá. Quem me deu a oportunidade foi o saudoso Raimundo Nato Farias. Comecei no plantão e depois o Valdir Corrêa me trouxe para a Difusora, né? E o fato mais importante é que eu me destaquei como repórter, comandava o show de bola Difusora na AM, que era uma audiência fantástica. Era meio-dia, Roberto, Valdir Corrêa, Zé Almeida, e eu sempre sempre eu queria comandar um programa de esporte, e graças a Deus eu tive essa oportunidade na final da década de 80 e a década de 90, que é 16 anos. Bom, a Difusora tinha um narrador, ele era muito bom, Carlos Carvalho. Ele dizia assim, direto para o ar, Rico é gol do Laça. Beleza. Em 95, Carlos Carvalho faleceu. E eu, como repórter e tal, aí eu me lembro que o saudoso Armando Rebelo e o Valdir Corrêa, o garotinho, me lançou para ser narrador. Eu falei, gente, vamos devagar, eu sou repórter, né? Uma mudança muito radical e tal. Eu sei que eu fui aos trancos e barrancos. Carlos, é porque assim, quem está ouvindo a gente que não é desse mundo, talvez não entenda isso que você está falando. Tem muito radialista que é bom para estar no estúdio, falando no microfone, talvez até servindo como âncora, chamando um, chamando outro, interagindo, criando esse elo, né, entre as notícias, entre as situações, enfim. E tem muito jornalista que é bom para estar na rua, para estar chamando, para estar entrevistando, né? Não gosta de usar retorno, outro já... Enfim, cada um tem, assim, digamos, é uma atuação diferente, é uma forma de você atuar diferente. É como um dentista, um especialista aí em fazer só aqueles implantes, o outro dentista já é especializado em outro tipo de... Enfim, cada um tem a sua especialidade, né? E eu vejo isso também muito presente aqui no que vocês estão falando. Eu ia até pedir, Carlos... Qual é cada narrador acaba criando um jargão. O nosso querido Arnaldo falava muito. Eu queria que vocês lembrassem também. Eu lembro muito presente para mim, é o que ele falava do Rafael, direto do palco das grandes emoções. O que eu gostava muito dele é quando dizia, alô, torcida brasileira. Marcou, né? Eu ia falar isso também. Palco de grandes acontecimentos do nosso futebol. Bola que sobe, que desce e vai na pista de corrida. O tempo é tudo em marca. E aí? Então, para concluir o meu começo de narrador e substituindo um ícone, um dos maiores narradores, eu trabalhei com ele como repórter, uma voz maravilhosa, uma dicção maravilhosa, e eu aprendi com ele que não precisa gritar. Isso. É impressionante. Carlos Carvalho, me permita interrompê-lo. Por favor. O Carlos Carvalho, você ao lado dele, você quase não ouvia. No entanto, na rádio saiu uma potência. Perfeito. É uma coisa impressionante. Só não achei legal o Carlos dizer, não precisava gritar e olha para mim, né, Carlos? Não olhei para você. Só para concluir essa parte. Mas, Carlos, se você não olhou, você foi o único que não olhou para o Roberto. O resto todo olhou, né? Aí o que acontece? Tudo é lição de vida, né? Como eu falei no Ari, falei no Chagas, falei do Raimundo Nato Farias, que me deu a oportunidade, como eu dei para o Roberto também. E o que é importante? Todo começo é difícil, mas como tu tem um sonho, e além do teu sonho estar junto, tem que ter o dom também. Aí eu sei que em 95 foi meus trancos e barrancos, né? Tinha Série C do Brasileiro, eu fiz logo na colina, só era um barro, não tinha nem grama, Nacional e o Roraima.
Bom, aí passou 95, 96, 97, 98 eu estourei como narrador, e eu agradeço muito a Rádio Difusora do Amazonas, muito, muito pela oportunidade que me deu. Essa questão do narrador, né, do rádio, tem muita gente da nova geração que não vai entender, que não vai conseguir assimilar a importância do narrador que fazia companhia às pessoas e que levava essas pessoas para o palco das grandes emoções. Né? Por quê? Porque hoje você assiste no streaming, hoje você acompanha na TV aberta, TV fechada, no YouTube, você está com o celular aqui, e aí você vai acompanhar um jogo de futebol com a narração de TV, que é diferente. A narração de TV ela é diferente. E você acompanha em outro ritmo, com outros bordões, outros jargões, é um outro jeito de fazer companhia. No rádio é diferente, né? Porque no rádio... Porque o rádio é dinâmico, né? Exato. O rádio ele precisa te conquistar sem o recurso da imagem. Então, assim, o narrador do rádio de futebol, ele é um conquistador nato, porque ele tem que puxar a audiência pela sua voz, pelo seu jeito de contar aquela história. Às vezes a jogada está rolando ali numa lateral, de um jeito que, em imagens, você não vai sentir que tem tanta emoção e tanto perigo e tanta urgência naquele lance. Mas quando você está narrando, e quando você acompanha futebol há muito tempo, como é o caso de quem está narrando futebol no rádio, você sabe que dali pode surgir alguma coisa perigosa. E aí vem na minha memória, o Daniel vai até me olhar torto agora, porque eu vou puxar um lance do Botafogo. Mas nesse título de Libertadores agora... Demoramos... Que hora a gente começou aqui? 40? 1h40? 30 minutos. Demorou quase 30 minutos para ele falar no Botafogo. Isso é um recorde, viu? Mas você vê, aqui eu tenho colegas aqui que, enfim, eu não preciso nem dizer, mas quando tem entendimento do futebol, mas o lance do Júnior Santos agora, Mas o de Botafogo. ele estava na lateral. Falar. O narrador de TV estava numa tranquilidade narrando aquele lance. Aí o Júnior Santos levou a bola para a lateral. E aí eu fui ouvir o Penido no rádio. Cara, o Penido já sabia. O Penido já sabia que vinha coisa ali. Então, quando o Júnior Santos leva a bola ali para a lateral, ele já começava a ver o Botafogo, então já sabia que ia rolar alguma coisa. E o narrador do rádio tem isso. E só para comentar o raciocínio, o seu Arnaldo sabia também quando rolava, né? Outro dia eu fui assistir os vídeos da narração do Tri da Copa Norte. E tinha ali, né, o lance. Ele em cima do lance. Já subia. Quando eu vi um lance que podia ser perigoso, a gente vendo nas imagens, ele já subiu o tom. E lá vem agora e tudo mais. Então, assim, é incrível como tem essa questão, né? E o senhor Arnaldo sabia muito fazer isso. E o bordão que me chamava a atenção era o alô torcida brasileira, né? Porque até quando começava o jogo, alô torcida brasileira no palco das grandes emoções, ou no lance perigoso, lá vem fulano de tal, chutou para o gol, torcida brasileira. Era incrível. Nessa questão do bordão, me chamava muito a atenção esse subir o tom quando eu sabia, sem gritar, mas subir o tom quando eu entendia que vinha um lance perigoso e quando a emoção ia puxar o ouvinte, né? Isso é muito legal, muito bacana. O que eu fiz na minha carreira é o seguinte, é pesquisar, viajar. Eu visitei muito a Rádio Globo, a Rádio Utopia, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, as equipes de esporte, a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mas o que me chamou a atenção dentro disso que você está falando sobre televisão e rádio, o narrador da televisão ele é muito acomodado, ele está com o monitor ali, ele ainda não acompanha o lance. Tem vezes que o bandeirinha está dando impedimento, ele está gritando gol. O narrador de rádio não, ele fica atento. O que é narrar? É você ver um time com 11, outro com 11 e um trio de arbitragem. Aí você vai narrar o que está acontecendo. Então eu já percebi muito isso aí. Muito, porque eles acham assim meio acomodado, eles muito assim, não acompanham em cima da pinta. Então, o rádio, o meu poderoso irmão Valdir Corrêa falou uma vez, o rádio, quando o mundo acabar, vai ser a última voz. E é verdade. Porque com o rádio não há distância que nos separe. E o rádio é maravilhoso. Quantas vezes já mataram o rádio, Daniel? Quantas vezes já mataram o rádio, né? Ah, sim. E assim a gente vê, né? A gente que vive o rádio, eu de uma forma diferente de vocês, que não é um rádio esportivo que eu faço, que eu vivencio, né? Mas a gente percebe isso. Tudo que vocês estão falando não é ser saudosista. Antigamente a gente, eu acho que essa comparação com o que vocês estão falando do narrador, do rádio, né, do rádio faz o radiojornalismo, o narrador de rádio para o narrador de televisão, mostra muito do que é o encanto do rádio.
né? O rádio, eu acho que o rádio com imagem, é por isso que é legal. A gente está. O pessoal falou que a internet, agora as redes sociais, a internet vão acabar com o rádio. De jeito nenhum. O que se faz aqui é o que já se faz em programas de rádio AM. Mataram e sepultaram. Desde que o rádio é rádio. Isso aqui não é nada disso, a gente só está mostrando. Claro. A diferença que eu acho assim é que realmente, se você ficar preso a uma fórmula antiga, se você não se adequar aos novos tempos, isso serve para qualquer meio de comunicação, isso serve para qualquer área de atuação. A internet vai destruir muitas profissões. Quantas não criaram? O telégrafo chegou. Cadê o telégrafo hoje? Não tem mais. Isso é normal. É da história da humanidade isso, né? Mas voltando para o nosso querido Arnaldo, e falando de rádio, queria perguntar para ti, Chagas. Quando você conheceu o Arnaldo, ele estava na Rádio Baré, não é isso? Como é que foi esse teu encontro, o Chagas, com o Arnaldo Santos? Foi realmente assim, o Arnaldo, e como já falaram aqui, era uma pessoa muito gente, muito humana, né? Me tratou muito bem, me deu oportunidade, né? Eu via muitas coisas que ele fazia com o microfone, né? Já foram citados vários casos aqui, e eu acompanhava, né? Como eu já era repórter, né? Acompanhava, e você tocou numa coisa aí muito interessante. Há pessoas que vêm traçado para determinadas coisas, né? Eu sonhava com rádio, sempre sonhei. E disse, um dia eu espero ainda, porque eu fiz aquela de narração, mas nunca tive vontade mesmo de ser narrador, eu tinha vontade de ser repórter, né? Mas apresentei em alguma rádio, assim, alguns programas e tal. Quando eu cheguei aqui, né, que eu conheci o Arnaldo e tal, a gente foi se entrosando, né, de tal maneira que essa convivência durou 30 anos, né? Algumas passagens aí que a gente vai comentar, vai falar aqui, sem dúvida nenhuma. Mas, em cima do que você falou, quando na Rio Mar, apareceu um rapaz, um engenheiro de construção naval. E ele falou lá que o sonho dele também era o rádio. E ele gostaria tal, de ir para o microfone também, pediu uma chance. E deram-me essa chance. E ele me acompanhou, foi para o estádio, né? E eu, aos poucos, para eu ir passando o microfone para ele entrando e tal, como repórter. Isso aconteceu repetidas vezes, eu acho que em torno aí de umas 4 ou 5 vezes. Aí ele chegou para mim e falou assim, amigo, isso não é para mim. Toda vida que eu passava, ele se engasgava, ele não conseguia dar sequência. Porque tem um detalhe, o repórter, ele tem que ter a lucidez e, acima de tudo, ele tem que ter a perspicácia para não matar o narrador. Imagina, o narrador entra lá em cima, passa por um lance assim, digamos que seja o Carlos, que seja o Ari, que tenha sido o Arnaldo. Aí o repórter que está lá embaixo entra. A bola foi boa, foi. E vice-versa. Exatamente. Entendeu? O narrador também tem que embalar, senão Exato. o repórter não ganha velocidade. E a defesa do repórter É muito feliz esse detalhe aí, né? É muito importante, né? Um não pode matar o outro. Sim. Senão, perde. O ouvinte também diz, o que está acontecendo? O repórter está passando mal? Por que ele não acompanhou? Ele matou o narrador, todo aquele trabalho que está sendo feito. Isso é muito interessante. Então, tem pessoas que conseguem, que se adaptam em cima do que você falou. Nem todo mundo, sabe, vai dar certo para pilotar um avião. Nem todo mundo vai dar certo para ser cirurgião. O meu neto agora, que é médico, né, que começou a cirurgia, ele gostou, está se especializando e quer chegar também naquela de cirurgia de cabeça também, né? Então, é isso. Existem pessoas que nascem com um certo talento para determinadas coisas, né? Outros insistem, mas que não conseguem. É melhor você ter a capacidade, o discernimento de entender que aquilo não é para você também é uma virtude. Eu entendo desta maneira. Muito bom, muito bom. Dentro de tudo que você falou agora, Chaves, também, me vem na memória que nós todos aqui, todos os profissionais que somos,
e o Ari falou agora há pouco, quero inclusive direcionar para você, Ari, essa pergunta. Você falou agora há pouco que ouvia quem já era narrador, que aprendia com quem já era narrador. Isso é uma coisa que eu sempre fiz também, de observar os grandes profissionais aqui do Amazonas, de Manaus, de fora, e acaba que a gente vira uma espécie de junção dos que vieram antes de nós, né? Então a gente vai aprendendo muita coisa. E eu queria te perguntar, Ari, como é que você acha que o Arnaldo contribuiu para moldar você como profissional, a sua carreira, ouvindo o profissional que foi Arnaldo, como que ele influenciou você como repórter, narrador, o que você aprendeu com ele, que carrega até hoje e que acha que é interessante compartilhar com as futuras gerações da crônica esportiva, da narração esportiva? Olha, eu vou lhe explicar, antes de eu falar no Arnaldo. Eu ouvia muito, eu tinha um radinho, marca Spica, não sei se o Chaga lembra, a bateria. E eu tinha o hábito de ouvir um pouquinho de cada narrador. Então, o grande nome na Rádio Rio Mar na época foi o Mário Emiliano. O grande nome na difusora, na época, chama-se João Bosco Ramos de Lima, que ele que preparou o Carlos Carvalho. E o grande nome, na época, na Rádio Baré, já era o Arnaldo Santos. Então, nós tivemos 6 grandes nomes no rádio. Pela Rádio Rio Mar, Mário Emiliano e Luiz Eduardo. Rádio Difusora, Carlos Carvalho e João Bosco, que foi um notável narrador. E pela Rádio Rio Mar, falei pela, deixa eu ver, Difusora... Maré. Não, José Augusto, Roque da Cunha e Arnaldo Santos. Eram 6 nomes importantíssimos. Então, eu sempre ouvi um pouquinho de cada. Eu não fiquei atentamente só ouvindo o Arnaldo, porque eu mudava para aprender um pouco de cada um. Eu mudava, ouvia um pouquinho o Arnaldo, gostava muito, inclusive a narração do Arnaldo se assemelhava muito, que para mim os grandes narradores, cada qual tem a sua opinião, estão em São Paulo. E o Arnaldo era fã número 1 do maior narrador que começou em São Paulo, e que vocês devem conhecer, que se chama Pedro Luiz, que era da Rádio Pan-Americana. O Pedro Luiz era tudo para o Arnaldo Santos. Então o Arnaldo, ele se espelhou, não é que ele tenha plagiado, mas na narrativa do Pedro Luiz. E eu achava notável a narração do Arnaldo. Mas o João Bosco era bom demais. O Carlos Carvalho, com aquele museão, é excelente. Mas o Bosco, narrando, ele dava muito mais molho na narrativa. Ele dava muito mais molho. O Carlos era excelente. Mas o Bosco foi quem chamou o Carlos, porque eles eram concunhados. E uma coisa que me deixou muito feliz, eu ser indicado pelo João Bosco para ser narrador, para mim foi uma felicidade imensa, porque quem estava me indicando era um professor. Inclusive o próprio Arnaldo Santos, conversando comigo, eu fiz uma viagem bacana de Itacoatiara para Manaus, ele dirigindo, e eu do lado, ele disse, Ari, vem comigo que eu vou cochilar. E o assunto, eu aproveitei e digo, eu vou mexer na ferida do Arnaldo. O assunto era rádio. Aí eu pedi para ele contar como ele começou no rádio, como ele conheceu o Luiz Saraiva, que deu muito apoio para ele, foi um grande comentarista. E ele disse, aí eu comecei ouvindo também muito a difusora, porque eu era fã do João Bosco. E eu dizia comigo, um dia eu quero ser igual ao João Bosco. Isso o Arnaldo me falando. E nós conversando no rádio, eu digo, o Arnaldo, e por que você gosta tanto do Pedro Luiz? Porque, na minha opinião, os grandes narradores, eu gosto de alguns narradores do Rio, mas para mim a grande escola é São Paulo. A grande escola é São Paulo, onde eu sou fã também do Haroldo Fernandes. O Haroldo é espetacular,
do Joseval Peixoto, excelente, Flávio Araújo, essa turma aí. E eu procurei, não sei se tem uma narração que eu mandei, eu procurei me espelhar mais na narração paulista. Tanto é que modéstia à parte era vibrante. Ari, Pois não, a narração que você mandou é sua. é minha. Eu acho o seguinte, eu não sei se agora é o momento, mas em algum momento eu ia pedir isso para vocês, você acabou introduzindo aqui o assunto, eu queria que você fizesse aí ao vivo essa narração. Deve ter o Chagas, o Carlos Martins, deve ter algum dia, porque isso acontece comigo, eu acho difícil não ter acontecido com vocês. Eu que sou um bebê diante dessas figuras que estão aqui à minha frente, né? Deve ter tido aquele dia que você fez alguma narração que vocês fizeram que, pô, tá aí. Você ficou feliz com você mesmo. Você sentiu, como diria o poeta, você sentiu um acréscimo de estima por si mesmo, né? Porque não tem esses dias que a gente parece que brilha mais assim, né? Você está mais iluminado. Você fala, pô, tá, hoje eu mandei bem. Você sente aquela satisfação de ter feito um trabalho bem feito, né? Faz ao vivo aqui pra gente, é possível? Ou você prefere deixar gravada? Não, no momento... Faz assim, ao vivo pra não, gente. eu posso fazer, mas aí eu sou um saudosista, eu vou relembrar o time do Nacional. Pode ser, Embora eu seja rio-negrino, tá certo, tá perdoado. certo? Então, vamos aqui. Aqui no Parque Amazonense, 15 minutos. Etapa inicial, placar marcando 0 Nacional, 0 Atlético Vermelho Clube. O Nacional toca na bola, recolhe em Sula, ele pega a tabelinha com o Jaime Basílio, rolou da ponta esquerda para Pepeta, escalou, escapuliu, engrenou pela ponta canhota, capricha na jogada, vai à linha de fundo, ele está cercado, está bloqueado, fez a giga de corpo, fez o balanceio, vai cruzar, cruzou, entrou Betinho amortece no peito, veio o zagueiro, ele passou, vai fuzilar, chutou, é festa! Muito bom, seu Chagas Barbosa. Nos dê essa honra também de poder lhe ouvir ao vivo aqui. Agora foi. Muito bom, Vieri, muito bom. Agora eu queria pedir aqui, seu Chagas Barbosa também, que nos dê a honra de lhe ouvir também narrando aquele lance que você lembra, que marcou e que falou assim, caramba, hoje eu narrei pra caramba. Hoje foi legal. Muito embora não tenha sido narrador, né? Mas a gente tem alguns jogos assim que mexeram com a gente e tal, em que eu vibrei muito. Foi o jogo do Brasil, né? Em que nós conseguimos golear o Chile, né? Realizado no Maracanã, esse jogo. E eu era muito fã do Igor Amaral, do grande narrador agora você falou também da Globo, aquele antigo que... O Jorge Cury e o Valdir Amaral. Valdir Amaral. Valdir Amaral, dança comigo. Ele ia bem lento, né? Deixa comigo. E aí, tinha um repórter aqui do Amazonas, muito famoso, gosto muito dele, está parado agora, Denis Menezes. E o Denis me conta uma história, vou já fazer o que você pediu, mas é só um parênteses. O Denis dizia, o Valdir Amaral, eu cansava de passar o time para ele. E ele, às vezes, não anotava. E aí a bola estava rolando, ele dizia, Denis, e esse camisa tal? Aí o Denis dizia, esse é o Raimundo. O Denis já estava com o saco cheio, desculpa o termo, né? Daquilo. Aí ele inventava um nome e falava, entende? Mas eu gostaria de dizer que uma narração assim, que eu poderia ter feito, né, se eu tivesse sido de fato narrador, do meu time, da Tuna, né? Que o meu primeiro time é a Tuna. Depois é que eu sou o Vasco da Gama, né? E eu faço até uma brincadeira em cima disso, tanto eu fiz na televisão, faço no podcast também, dizendo que, com todos esses anos no Amazonas, tem coisa que eu ainda não entendi aqui, não vou entender, eu tenho filhos e netos e bisnetos amazonenses. Porque o primeiro time do Amazonense é do Rio de Janeiro. Aí, então, eu digo que Manaus é um dos mais distantes bairros do Rio de Janeiro.
Por quê, né? O primeiro time, né? Ou a segunda maior cidade Do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Também aplica bem. Pode ser. Agora, essa da Tuna, Chagas, não é política, não. Em Belém, quem não é Remo é Paysandu. Aí Certo. tem aquela guerra. Certo. Aí o Chagas, pô, você Tuna, Você é a terceira via. Não, eu... O imbatível faleceu dizendo que era alto esporte, que já acabou faz décadas. Não, Para não dizer que era Rio Negro. Porque Tuna, eu não só remei na Tuna, o remo em Belém foi muito forte. Né? Convenceu. E eu não remava profissionalmente, mas eu gostava de remar. E depois, nunca fui um craque, mas joguei no Júnior da Tuna também. Né? Bati uma bola no... Cria da Tuna Lusa. Cria da Tuna Lusa. Naturalmente, né? E o pessoal não entendia, pô, Chaga, você. Eu digo, não, rapaz, eu gostei. Aí eu me familiarizei com os portugueses lá, que naquela época eram gestores da Tuna, né? Aí eu frequentava o Souza, Chico Basques. Exato. Eu frequentava a sede da Tuna também, entendeu? Pela amizade com eles. E aí continuou e tal. Hoje eu lamento que a Tuna, que já foi uma força, e os mais velhos se lembram que a Tuna veio a Manaus e deu em todo mundo. É verdade. Tinha um timaço. Alguns jogadores da Tuna depois vieram para jogar em Manaus. Manuel Maria foi para o Santos. Manuel Maria foi para o Santos. O Haroldo foi para o Santos também, era o lateral da Tuna. A Tuna tem isso de revelar grandes jogadores. O começo do Ganso foi na Tuna. Eu ia falar isso agora. O começo do Ganso foi na Tuna. Então, Pikachu também. Paulo Henrique Ganso foi Paulo Tuna, né? Henrique Ganso começou na Tuna também, né? Então, isso me dá um certo prazer, uma certa satisfação. Explicando de Remo e Paysandu, ocorreu o seguinte, a Tuna, para chegar no Remo e Paysandu. Os filhos dos portugueses não seguiram. Então, metade foi para o Paysandu e a metade para o Remo, aí a Tuna teve essa queda vertiginosa. Hoje está ali surgindo, aos poucos. A Águia do Souza, meu time também em Belém. Mas está muito longe, né? Hoje é um time bem modesto, um time bem fragilizado. Maravilha, são as histórias, né, que vão surgindo, posso... E a grande narração, como é que seria? Se fosse sim. fazer naquele jogo, exatamente. Rapaz, o Chagas ia sair do francesa. Eu não posso insistir para não ser mal educado. O Chagas não quer fazer, eu vou respeitar. Eu faço. Você não quis, mas o Rafael foi mal educado e está aí. Já vai. A batata é contigo. Mas, Chagas, isso que acontece. A gente tem que ter um sem noção na bancada para poder dar essas incertas assim, entendeu? Mas, por favor, fique à vontade. O Roberto já seguiu, né? Atenção, torcida brasileira. Estamos num palco das grandes emoções e eu vou copiar o meu parceiro, meu amigo, meu irmão, que eu não tive, Arnaldo Santos. Foram 30 anos de convívio. Muito bem. Então, bola rolando, começou, vai para o ataque a Tuna, está jogando com o Manuel Maria pela direita, trazou para o Haroldo, Haroldo foi um pouco mais para frente, aí ele tentou cruzar, não conseguiu, voltou o Manuel Maria, que foi pela direita, driblou o primeiro, driblou o segundo, entrou na área, vai jogar. Escândalo, meus amigos, ele foi jogado fora de campo, uma falta desclassificante. Mas continue sendo esse grande comentarista aqui. Aqui. E o Carlos Roberto? Aqui, exatamente, aqui ficou já patente que, e não poderia ser diferente pelos anos de atuação no Rádio Esportivo do Amazonas, que temos uma ligação muito grande, né? Os companheiros aqui, mais jovem, o Rafael da área esportiva, e o companheiro Carlos Martins, praticamente trabalhamos com todos, entre todos. E, Homem Show, te pergunto, nesse momento que lembramos, que homenageamos o legenda, o Arnaldo Santos. Eu tenho a impressão que esse legenda é teu, não, Carlos? Não é dele mesmo. Não, da criação do legenda. Eu criei tantas coisas que eu não que ficou conhecido. Aí eu te pergunto, Homem Show, como surgiu a oportunidade de você trabalhar, de você conviver com o Arnaldo Santos e, entre muitas idas e vindas,
o que mais te marcou nesse convívio, nessa relação de trabalho e também de amizade? A amizade é assim, e foi de maneira muito positiva a minha convivência com o Orlando, ou melhor, que o Orlando tem um lugar que foi para mim um grande nome. Eu cheguei a fazer algumas viagens com o Arnaldo, eu fazendo repórter para ele, Série B do Campeonato Brasileiro, quando o São Raimundo estava na Série B. Mas o mais importante foi o que eu aprendi. O cara digno, honrado, muito humano, de uma capacidade extraordinária. E eu tive uma amizade com o Arnaldo quando ele foi superintendente da Vila Olímpica. O Amazônia reformou o Valdo Lima, que estava entregue às baratas, e ele tinha uma preocupação muito grande em todos os setores do Valdo Lima, gramado. E o outro lado mais importante também, é tanto a coisa importante do Arnaldo, que a gente, não sei se eu vou esquecer alguma coisa aqui, o Arnaldo foi um grande cara do marketing, mas muito bom, entendeu? E com muita humildade. Quantos anos ele não trabalhou na Coca-Cola, uma empresa de um potencial muito grande, uma multinacional, foi várias Copas do Mundo também. Então, esse lado que eu aprendi com o Arnaldo, ser um cara digno, honrado, grande narrador de futebol e um grande administrador também. Verdade, perfeitamente. É um detalhe importante que coloca o Carlos Martins, que nós conhecemos, mas que vem à tona nesse momento de homenagens do Arnaldo Santos, o executivo da administração pública. O Arnaldo foi o comandante da área esportiva do governo e uma das gestões do saudoso Amazonino Mendes, e com um detalhe, deixou a administração por vontade própria, teve muita insistência para que o Arnaldo continuasse no comando da área esportiva do governo do Estado, ou seja, do nosso Estado, e deixou também muitas lembranças para aqueles que ele liderou. Tanto é que na sua despedida nós podemos ver e também cumprimentar vários e vários desportistas que fizeram parte da administração do Arnaldo. Roberto, antes da gente entrar até nesse âmbito aí, né, nessa característica do Arnaldo também como um administrador público, ele fez o Peladão também, foi um visionário, essa criação do Peladão. Eu queria... O Ari fez a narração dele, o Chagas fez a dele, e faltou a tua, Carlos Martins. Vamos lá, então. Manda aí, qual é a narração que tenha te marcado, o que você tenha feito? Muitas, mas teve duas narrações que me marcou muito, foi quando o Manaus subiu da Série B para a Série C, e ganhando no Valdo Lima do Caxias, e depois quando eliminou o Curitiba na Copa do Brasil, que o Sassá, que hoje está no Amazonas, desperdiçou um pênalti. E o Manaus ganhou com o gol do Rossini. Mas eu sou muito fã da minha abertura de jornada. Boa tarde, para a maior plateia esportiva do rádio. Passamos a falar diretamente do estádio, a Arena da Amazônia, a arena mais bonita do Brasil. Palco de grandes acontecimentos do nosso futebol. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, minha gente. É Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Amazonas e Santos. E você vai conferir no som da difusora com esse timaço, com o Robertito Cuesta, o melhor repórter da história do nosso rádio. E essa slogan que eu criei do Roberto, eu tive problemas. Ciumeira, que é o ciúme. Muita ciúme. Muito impressionante isso. E pior, que foi no Mapaimã. E eu tive problemas, entendeu? Mas foi superado. Então, eu quero dizer... Família briga, né? O que eu acho legal. O Ari, ele é muito fã do narrador paulista. Eu já sou fã dos narradores do Rio de Janeiro. E todos já estão veteranos. Ele falou aqui em dois nomes que já até partiram, né? Jorge Cury e Valdir Amaral, que eram dois flamenguistas, mas um era o estilo metralhadorinha e o outro era mais cadenciado, exatamente. A gente estava até conversando uma vez que tinha um Orlando Batista que ele dizia: a bola na meia-lua, essa é boa. Roberto, narra aí, Orlando Batista, a bola vem na meia-lua. É fácil de narrar. Não, é fácil de narrar. É fácil de narrar para o narrador. Não, mas lançou o desafio para você agora. Você falou para mim e narrou dizendo assim: a bola vem com. Narrou sim para mim. A bola vem com tudo na meia-lua. Show.
Você não lembra não, Orlando Batista? Batista, Eu lembro. Aí o que ele dizia? Carlos, vem cá, vou narrar. A bola vem na entrada da grande área com Túlio. Túlio faz a volta para cima da marcação. E realmente ele narrava nesse estilo, porque era o estilo dele. Entendeu? Eu fui no Rio de Janeiro, daí eu aproveitei e fui no show daquele Marcelo Adnet. Aquele cara muito talentoso. Aí eu tô lá e tinha Galvão Bueno tudo na plateia lá e tal. É o humorista? Marcelo Adnet. Marcelo Adnet, e ele é botafoguense. Ele narrou o narrador do rádio e o narrador da televisão. Do rádio, a bola vem com o Roberto pega a bola. Da TV. Da TV, toca na direção do Chagas domina, abre a direita para Arineto perde a bola e vai para o lado no rádio. Ele faz máscara do time lado direito, o Roberto pega e torna na área, joga na tela para cá na marca do pênalti, vai para fora do gol! Rapaz, um show fantástico. Do rádio. Mas dizem também que vocês do rádio, a bola passa a 1 metro de distância da trave e vocês dizem, a bola passou queimando o Maranhão. Eu nunca fiz. Não é lógico. Mas, Roberto, isso aí volta para o que o Rafael falou há pouco, e vocês também comentaram, a diferença do rádio, da narração do rádio para a televisão. Uma coisa que o rádio, eu acho que o rádio perdeu, e é um sinal dos tempos, não tem jeito. Com toda essa informatização, com toda a tecnologia, a gente hoje está colocando, está aqui, ó. Todo mundo aqui é de rádio e a gente está num podcast. Estamos na internet. Então, isso daqui, essa imagem, ela tirou exatamente esse molho, esse tempero. Porque o rádio era isso, era a imaginação. Quantas vezes vocês não encontraram com as pessoas, antes de aparecer em rede social ou de internet... para você é o cara, eu não te imaginava assim, eu te imaginava assado. E as pessoas imaginam que é aquele que veio do nada e hoje é coisa nenhuma. Que bom, cara, tô ligado todo dia. Não, e já aconteceu comigo, Carlos, assim, da pessoa chegar comigo, você que é o Daniel, aí dá uma olhada de baixo, olha para cima. Eu imagino. Aí eu desculpa, né? Você vê a decepção no rosto da pessoa às vezes, né? O pessoal não disfarça, né, cara? Né? Mas enfim. E a gente perdeu muito isso. Isso que o Roberto falou, da bola passar a 1 metro e o narrador, o locutor falar que não faz isso. Outro detalhe, Daniel, tu tá na cabine. Não tem como tu ver se a bola passou rápido, ou tu tá na cabine, o teu ângulo, se tu estivesse atrás do gol, tudo bem. O narrador do rádio, ele tá imerso na emoção. Exatamente. Ele tá ali naquele ritmo acelerado da emoção do rádio, de conquistar o ouvinte, diferente do telespectador que tem a imagem, né? Então, assim, eu entendo isso agora muito mais do que antes, porque eu tive a oportunidade. Você sabe que eu narrei um jogo de rádio? Não. Já contei isso pra você? Tá no currículo. Tá no currículo, eu narrei um jogo. E foi um jogo entre o Manaus e o Caxias. A Futura e o Manaus. Legal. Lotado. Exatamente. Então, naquele dia, alguém que era o narrador de rádio. Alguém quebrou. Não, o nariz foi o Ari. Alguém quebrou o queixo, alguma coisa desse tipo. Você sabe que você falou desse jogo foi marcante, para mim foi marcante também, né? Porque eu estava na época em outra rádio, estava na CBN aqui em Manaus e estava como coordenador. E quando o Manaus começou a ter bons resultados, aí eu comecei a soprar ali na direção, né? Vamos transmitir, vamos fazer transmissão na FM, aqui na rádio, né? Vamos aproveitar. E isso lá na época de oitavas de final ainda. Não, se chegar mais na frente, num jogo mais decisivo, a gente, quem sabe, vai narrar. Falei, beleza, ok, então já vou pesquisar aqui o narrador para a gente contratar, porque a gente não tinha mais futebol na CBN na época. Vou pesquisar o narrador para a gente contratar, fazer um freelance para a gente e tudo. E aí, quando chegou no jogo do acesso, falou, jogo do acesso, vamos narrar? Não dá, a gente não tem narrador, não vamos conseguir contratar e tudo mais. Falei, cara, mas a gente tem que fazer, a gente tem que se posicionar e fazer o jogo. Não vai dar. Se alguém narrar aqui da casa, falei, cara, eu vou narrar. Nunca tinha narrado. E você escalou. Mas ouvia rádio. Ouvia a narração em rádio. Eu sempre gostei de ouvir jogo no rádio. Muito mais do que na televisão, por exemplo. Como foi, Rafa? Cara, foi emocionante.
Não, Foi emocionante. Quem pede é o Daniel, mas eu estou pedindo aqui como é que foi. Foi emocionante, tá? Mas saiu. eu não ouso, junto a essas lendas aqui do Rádio Amazonense, colocar essa palhinha aqui, tá? Arreguei. Bom, eu só sei disso. Mas eu lembro muito do lance do gol Tem o Matheus do Matheus Oliveira, que foi o último gol, né? Que realmente 3-0. sacramentou, né? Mas diz que depois dessa narração nunca mais se Me aposentei. Rafael Campos, que depois tornou-se o grande homem do aposentei. esporte na televisão e no rádio, nas apresentações. Se eu fosse trazer essa narração aqui, ela seria mais ou menos assim. Escanteio para o Caxias, final de jogo. Clima de emoção na Arena da Amazônia. Falta pouquíssimo tempo para o Manaus subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. É o renascimento do futebol amazonense. Bola cobrada, subiu o goleiro, desvio. E contra-ataque, sobrou para o Manaus. É agora, é hora de decidir. Chute para a bola do Caxias, espalma, bola vem Matheus. Gol! O Manaus está na Série C do Campeonato Brasileiro. Torcida brasileira. Continua na nossa Band News de futebol. Eu concordo. A minha narração foi uma narração improvisada, mas eu vou contar uma coisa. certo. Foi muito emocionante porque na bancada ali da Arena da Amazônia, e a gente Torcedor sem de cima da experiência, gente, né, não, a gente sem experiência nenhuma para fazer uma transmissão, porque nunca fui narrador, não sou narrador, a gente meteu a cara ali para fazer dar certo e acontecer. O Thiago Guedes, que hoje apresenta lá o Globo Esporte na Rede Amazônica, foi um comentarista, e ele também não era comentarista, mas era repórter de campo, e se meteu a ser comentarista para a gente fazer acontecer. E um colega nosso, que era repórter da rádio, não era do esporte, foi o repórter de campo. Então a gente montou uma equipe inspirada em vocês, grandes talentos do rádio, e metemos a cara inspirados nisso e fizemos uma transmissão esportiva na CBN, que foi a primeira transmissão de futebol da CBN Amazônia. Porque a partir dali o pessoal da Rede Amazônica entendeu que daria certo e investiram no narrador, numa equipe, e a gente conseguiu ter depois jogos. Eu não sei como é que está lá, se estão transmitindo ainda. Mas quando vim para cá, para a difusora, para a Band News, a gente sentou, né, Roberto, conversou, cara, a gente tem que transmitir futebol de novo. E a gente está fazendo as narrações aqui na difusora, na Band News, no Barazão, na Série B, isso é muito, muito bacana. E a nossa programação do meio-dia, né? O Sol da Bola. Meio de meia, a nossa resenha esportiva, né? De segunda a sexta, na Daniel, uma difusora. coisa que marcou muito, a minha relação com o Arnaldo é o seguinte. Isso que eu vou falar aqui é do tempo do Ari, do Chagas, do Valdir Correia, do saudoso Carlos Carvalho, porque não tinha internet. Essa que é a realidade. Aí eu viajo com o Arnaldo, né? A gente chega cedo no estádio, em São Luís, para Copa Norte, São Raimundo e Sampaio Correia. Aí, uma das primeiras viagens, né? Aí lá vai o Arnaldo com aquela maletinha e tal. Aí eu acompanhei ele, né? Eu como repórter e como narrador. Aí ele foi ali, aí eu falei, Arnaldo, como é que é isso aqui? É assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Difusor. Então a gente vai entrar aqui, tá lá 2 fiozinhos. É o fiozinho da transmissão. E do retorno. É, o do retorno, exatamente. Cara, isso marcou para mim. Aí quando eu me tornei narrador, eu tirava de letra. Chegava com a maletinha lá, estava identificada a cabine da difusora, ia lá e ligava, né? Transmissão e recepção. Só que tu ligava logo o retorno, para te ouvir logo a voz, o som da tua rádio. Então isso marcou para mim. Agora hoje, a internet tomou conta. E tem muita gente que fala assim, que o Facebook, para mim, ele já acabou com a televisão. Porque está aqui o podcast, qualquer um pega uma câmera, faz uma reportagem de qualquer lugar. É impressionante, mas é porque a tecnologia avançou tanto que te dá essa possibilidade. Mas é isso, Carlos, é isso que eu falei há pouco sobre o rádio. Isso. A gente tem que se adaptar, a TV tem que se adaptar. O YouTube hoje tem mais audiência do que SBT, do que Band, do que a Globo ainda é a Globo. Isso aí ninguém tira. Caiu, diminuiu, ok, sim, mas a Globo ainda é a maior TV do Brasil. Agora, o YouTube, se você for ver, em números, isso é estatístico, saiu há umas 2 semanas, eu acho, essa informação. Não vou lembrar de números agora, mas o YouTube, ele tem, está igual ou um pouco mais do que 3 grandes emissoras, SBT, Band e Record, se eu não me engano.
né? Então, mas voltando aqui para a gente falar do Arnaldo. Ari, a gente sabe que o Arnaldo era um líder nato, a gente sabe que o Arnaldo é um cara que te respeitava e gostava muito de você, como de vocês também, do Carlos Martins, do Chagas Barbosa, que está aqui, do próprio Roberto Cuesta, com quem também teve muito mais contato do que eu, né? E eu queria saber de você, Ari, como é que o Arnaldo inspirava as pessoas ao redor? Porque o Arnaldo, além de ser um grande nome no campo esportivo, o Arnaldo também tinha, como o Roberto citou há pouco, o Arnaldo tinha essa função de gestor público, não é isso? E foi um cara que foi empreendedor, também teve à frente aí do Peladão, que a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre isso. Eu queria que você falasse para a gente, o Ari, como é que o Arnaldo inspirava as pessoas? Olha, rapaz, o Arnaldo, ele teve um baque muito grande quando derrubaram o Vivaldo Lima. Ele conversando comigo, poxa, rapaz, palavra dele, jamais deveriam ter derrubado o Vivaldo Lima, porque ali tinha um pouco de Arnaldo Santos no Vivaldo Lima. Poderiam ter feito aquele estádio em outro lugar, mas preservaram o Vivaldo Lima. E eu era fã do Arnaldo, ele sabia disso. Tanto é que eu fui narrar alguns jogos pela rádio já rádio web, lá do Beto Tabarovski. Aí não tinha cabine, eu tive que narrar um jogo atrás do gol, que é difícil. Cederam lá numa sala, na Ubra, e eu narrei o jogo lá. Aí providenciaram cabines, fizeram umas cabines improvisadas lá, até legal. Aí eu comecei com o Beto Tabarovski e falei, o Beto, é o seguinte, vamos colocar esta cabine, isso há mais de 12 anos atrás. Há mais de 12 anos. Essa cabine vai ter o nome de Cabine Arnaldo Santos. O Zezinho sabe disso. O Zezinho Bastos já era comentarista, o Orlando já tinha partido. E aí foi, eu acho, uma grande homenagem, mais do que merecida, que eu prestei ao Arnaldo. Eu mandei preparar a placa com Cabine Arnaldo Santos, a fita, fiz até no meu comentário no Facebook, e os salgadinhos, o famoso Guaraná Tuxaua, que o Arnaldo falava muito nos comentários dele, aliás, na narração dele, nas propagandas, e ele ficou muito sensibilizado, muito feliz com aquela iniciativa, não só minha, mas dos colegas da rádio já. Aí ele foi lá, nós levamos o Zezinho Bastos, nos acompanhou, o Zezinho não pode comprovar o que eu estou falando, e eu prestei essa homenagem para o Arnaldo, colocando o nome da cabine da rádio já de Cabine Arnaldo Santos, por tudo que o Arnaldo fez, principalmente pelo rádio, porque o Arnaldo era um apaixonado pelo rádio e microfone. Ele era apaixonado em narrar futebol. Ele, conversando comigo, dizia, Ari, nem que esteja só uma pessoa me ouvindo, mas eu vou para o estádio narrar futebol. Tanto é que ele queria, e ele sempre falou para todo mundo, ele fazia questão de um dia falecer, morrer narrando um gol do Atlético Novo Clube, que era o clube de coração dele. E eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por microfone e rádio como o Arnaldo. Houve um fato interessante que o Leonardo Farias me falou. O Arnaldo Santos, antes de meio-dia começar a resenha, tinha um boletim esportivo. E o Arnaldo não chegou a tempo. O Leonardo Farias, nessa época, ainda era repórter também. Ele não era narrador. Aí o Teófilo Mesquita falou, olha, o Arnaldo não chegou. Perdão aqui. O Arnaldo não chegou, vai lá e lê o boletim esportivo, que era de praxe esse boletim da Rádio Maré. Rapaz, quando o Leonardo Farias senta lá na mesa, na poltrona, que pega o papel que ele ia dar o boletim, o Arnaldo C, chega na hora, sai, Leonardo. Sai que um boletim de 2 minutos para você ver
o amor que ele tinha pelo microfone e pelo rádio. E o Nonato super perigoso, até que eu vou dar um boletim, porque naquela época, a resenha, eu achava espetacular. A resenha não era bate-papo, assim, era lida. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Arnaldo era muito bom nisso. Eu, modéstia à parte, aprendi muito isso, ouvindo o Arnaldo, ouvindo o Luiz Holmes, essa turma, o Luiz Eduardo, o Carlos Carvalho. Eu vou dar um exemplo aqui. Agora, em 3 vias, uma cópia para cada narrador e uma para o técnico de som que acompanhava. Vou dar um exemplo aqui. O Nacional realizou 80 minutos de coletivo hoje no Parque Amazonense, sob o comando do técnico Barbosa Filho. Aí, ponto parágrafo, entrava outro narrador. O grande ausente foi o jogador Pretinho, entregue ao departamento médico do clube. Então, o Arnaldo, a reserva de Berrona, mas toda lida ela. Agora tinha uns cortes com as entrevistas, já que naquele rolo, o José Santiago levado, o Geraldo Viana, tudo montado. E o boletim, rapaz, não dava nem 2 minutos. O Nonato ficou feliz, pode até que eu vou dar ao vivo, eu vou ler um boletim. E o Arnaldo chegou em cima, sai daí. É para você ver o quanto ele amava o microfone e o rádio. Chagas está até emocionado. Essa daqui é a realidade. O Arnaldo era um apaixonado pelo microfone. Nós fizemos essa viagem de 2 horas. Isso aí veio comigo, se não cochilar. Aí eu peguei e explorei. Eu digo, eu não vou deixar o Arnaldo cochilar. Aí comecei a pedir para ele contar a vida dele. Como é que ele começou no rádio, o apoio do Luiz Saraiva. Aí depois ele esteve na Rio Mar, como ele se tornou narrador. Porque até então o primeiro narrador foi o Vup Ciranda Lima, o nosso primeiro narrador. Aí depois o Vup Ciranda parou, aí foi quando o Arnaldo entrou na jogada, indicado por um rapaz chamado Luiz Versosa, que também narrava, mas não tinha a categoria que o Arnaldo tinha. Então o Arnaldo era um apaixonado pelo microfone. Eu vou contar um fato que até as irmãs dele podem confirmar. Eu tinha uma amiga, muito amiga, que era amiga das irmãs do Arnaldo. E ela chegou numa determinada sala, tinha uma mesa mais ou menos quase desse tamanho, cheio de botões, né, do Fluminense. Aquele jogo de botão não era de caroço, não. Já desses mais modernos. Eu nunca tive lá. E ela tentou pegar para olhar para as irmãs. Pelo amor de Deus, não toca aí. Mas porque isso aqui, o Arnaldo faz narração, jogando, brincando, fazendo um jogo, né, com peito lá e narrando ao mesmo tempo. Então, você vê o quanto ele era apaixonado pelo microfone, pelo rádio, porque ele tinha essa mesa com jogos de botão. Daí ele ter se tornado um grande narrador. Porque o Arnaldo nunca foi repórter de campo. Ele, quando adentrou, ele já adentrou para ser narrador de futebol. Mas antes ele ouvia muito a rádio Pan-Americana, que tinha o Pedro Luiz, que era o grande ídolo dele. Então, mais ou menos isso, para acrescentar mais alguma coisa a respeito da vida do Arnaldo Santos. Muito bacana. Agora há pouco você falou também, Mário, sobre a questão Carlos, perdão, a questão do marketing, de ser um craque do marketing, um gestor, de ser uma pessoa que ajudou a revolucionar o próprio futebol em si. E aí eu queria entrar no assunto do Peladão. Puxa, você conviveu muito com o Arnaldo, acompanhou toda essa trajetória, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você viu de perto em relação, por exemplo, ao papel do Arnaldo na popularização do Peladão, como que ele conseguiu influenciar o desenvolvimento na visibilidade do Peladão, trazendo novidades, inclusive, né? Peladão Master, Peladinho, Peladão Feminino. Como que você viu? E aí, essa pergunta eu faço para todos também, né? Chagas, para Ari, Carlos também. É para mim? Para os 3. Quem quiser já nós ser mais dianteiro e falar. Nós temos aqui na mesa, Rafael e companheiros, um campeão do Peladão, Carlos Martins.
Chagas. O Arnaldo, ele tinha, assim, vamos dizer, uma visão macro de tudo em que ele colocava a mão. No Peladão, ele criou, por exemplo, o Peladão de que as crianças plantassem árvore. E nisso ele levou vários colégios públicos, crianças, para plantar árvore. Ele criou o garoto de amar o futebol. Pegou vários garotos de escola pública e levava para assistir o futebol. Aquele bordão dele? Exato. Bom de bola, Bom filho, bom aluno, bom de bola. A essa nos esportes. No esporte. E ele criou também o último, que foi o vermelho. O que era o vermelho? Doação de sangue para o Hemorra. Esse era o Arnaldo Santos. Ele via as coisas, mas ele juntava sempre. E se vocês não sabem, o governador do Mato Grosso fez de tudo para levá-lo para lá, para ele incrementar, fazer o Peladão. Ele falou, governador, eu tenho um compromisso aqui, eu não posso ir, mas eu vou passar tudo que eu faço aqui para o senhor elege uma pessoa lá para que faça. E o Arnaldo passou um compêndio para ele, muito bonito, ele levou, entregou. Se ele fez ou não, isso eu não tenho conhecimento. Fez pela parabólica. Fez, né? Peladão do Mato Grosso. Ele bem organizado. Tudo coordenado pelo Arnaldo. Tudo coordenado. O Arnaldo deu prontinho, mastigada para ele. Tem muitas coisas, né? Aos poucos a gente vai declinando aqui que eu repito isso com ênfase, 30 anos de convívio, né? Com o Arnaldo Santos. Não foi 30 dias. E eu acompanhei no marketing da Coca-Cola, eu era gerente de promoção, quando eu já não estava mais com a transportadora. Fiquei com ele no marketing como gerente de promoção. Aí veio a compra pelo Grupo Simões da TV e Rádio Juricaba, né? Como nós éramos de rádio, eu passei para lá, eles me passaram para lá. E eu fiquei lá também no comercial e fiquei como repórter, como também fazendo resenha. Etc. Vocês deixaram arrumar no esqueleto. Exatamente. Fomos todos para lá, né? Inclusive. Até o mordomo acompanhou vocês. Foi uma revolução no rádio esportivo do Amazonas, liderado pelo Arnaldo. E teve outro detalhe importante, que o campeão do Peladão lá do Mato Grosso do Sul veio aqui no SESI para jogar com o campeão do Peladão aqui do Amazonas, e eles ganharam de 3-0. No teu, Carlos? No teu time campeão do Peladão? No meu time foi campeão em 2012. Ah, tá. E aí, em cima disso ainda, né? O Arnaldo na Rádio Juricaba, nós fizemos jogos, inclusive internacional, né? Eu, na ocasião, tive a oportunidade de fazer uma parceria com a Transbrasil, que existia. Aí fizemos. Eu fiquei, uma ocasião, quase 30 dias fora de casa, fazendo futebol. E eu já aproveito para contar um pequeno detalhe de um jogo que nós fizemos no Rio de Janeiro, em Niterói. O Nacional jogou com o Botafogo, o jogo, se não me falha a memória, foi 0-0. E no retorno já tinha ponte. Eu já tinha ido ao Rio de Janeiro em outras ocasiões. O Caio Martins foi 0-0 mesmo. 86. 15 mil pessoas no Caio Martins, que no Caio, 15 mil pessoas é como se estivessem 40 mil pessoas. Exato. E o técnico do Botafogo era o Zagallo. Zagallo. Isso. E aí no retorno, veja, tamanho 11 horas da noite já, né? Aí já tinha a ponte, Rio-Niterói. Outras vezes eu fui de barco, eu fui bem, mas essa tinha a ponte. E no meio da ponte, com ressaca, fura o pneu do Fusca e ele não tinha estepe. Nós ficamos no meio da ponte, a ponte fazendo isso assim, um frio muito forte. E aí apareceu um filho de Deus no outro, cedeu um estepe, nós queríamos pegar o motorista e jogar de cima da ponte, porque ele não tinha estepe. E nós quase amanhecemos chegando no hotel, que já íamos fazer um outro jogo. Não só em Minas Gerais, mas também em São Paulo. E depois a gente continua. Maravilha. Eu só quero deixar, já que a gente falou do Peladão, nós convidamos também o professor Sidney, que chegou até a confirmar no primeiro momento,
mas que hoje de manhã, enfim, teve uma madrugada difícil, passou mal, teve alguma condição de saúde que não pôde estar aqui, porque seria alguém legal para Ele é o trabalhar. braço direito do Ronaldo no Peladão. E depois Isso. assumiu a Ele que estava à frente na titularidade. não é isso. Então, assim, eu até aproveito, o Roberto falou, o Carlos, que você foi campeão pelo Peladão. Então, você vê, é um projeto que o Arnaldo fez, que foi para outro estado, né? Ele conseguiu importar, ele, na verdade, ele exportou uma ideia. Que coisa impressionante isso, que talento era Arnaldo Santos, né? Então, além de ter importado, o Chagas falou há pouco, ele agregou outras condições ao esporte. Então, ele falava da criança na escola, ele incentivou, olha só, já tinha essa pauta do meio ambiente, já teve essa pauta do meio ambiente, então antes muito disso virar moda, e ainda incentivou a doação de sangue. E aí criou-se, então, o Peladão acabou desmembrando, o Peladão feminino, teve Peladão também Master, Peladinho infantil, né? E eu pergunto para vocês aí, já que vocês vivem do futebol em Manaus, no Amazonas, vocês que amam esse jornalismo esportivo, como é que essa criação do Arnaldo, então, impactou no futebol do nosso estado? Eu vejo da seguinte maneira, que infelizmente hoje, no futebol, nós temos poucas pessoas agregadas, interessadas, querendo, comprometidas com as equipes. Nós temos hoje em Manaus 2 equipes de destaque que não têm torcida por serem muito jovens, né? Eu falo das mais destacadas, que é o Manauara e o Amazonas, né? Mas que, de qualquer maneira, são equipes que já levaram o nome do Amazonas um pouco para fora, né? Mas isso, se você volta um pouquinho, você lembra que essa atitude do Arnaldo, é bom que se diga que quando foi implantado a mulher no futebol, né, ainda não era o futebol feminino, mas sim como arbitragem. O Arnaldo trouxe uma árbitra aqui para um jogo do Peladão, você está lembrado? E essa moça... Ela apitou a decisão que eu fui campeão em 2012. Ana Paula, muito sucesso. Então, é aquela pessoa que via, repito, macro, né? Que tinha uma visão ampla das coisas futurísticas, né? Esse era o meu irmão, amigo Arnaldo Santos. Podia falar. Olha, ainda falando da viagem de Itacoatiara até Manaus, o Arnaldo, para mim, ele foi completo em tudo. Ele foi completo em tudo. Para mim, dos cronistas, ele foi completo em tudo. Nós vamos já tocar um assunto aí. Ele foi técnico de voleibol no Atlético Negro Clube, seu clube. Ele também teve o maior sucesso, eu acho que o Chagas já estava em Manaus, o Carlos Martins deve lembrar, o Roberto, acho que ele não estava em Manaus, o Teleringue. O Teleringue foi o maior sucesso com o Arnaldo Luiz Saraiva. Verdadeiro sucesso. O que você lembra? Falei do Teleringue, isso não lembro de, não tem Não, memória você disso. já era nascido na época. O Teleringue é de 69. 69. Ari, o tema do Teleringue é aquela música Havaí. Pam, 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 pam. Isso, é. Agora, Tinha um lutador mascarado, era um negócio... É verdade. Agora, o grande... Era do Olímpico Clube, isso? Não? Não, eu não sei. René Monteiro. René Monteiro. Agora, para mim, a coisa mais linda do Arnaldo, na minha opinião, eu conversando com ele, eu disse, olha, Arnaldo, rapaz, você é bom demais. Ele narrou de Manaus, você vê que profissional era o Arnaldo Santos. Ele era bom de improviso, ele é espetacular. O Chega vai me ajudar. Ele narrou a luta do Éder Joffre, como é o nome do japonês, hein? O japonês é no seu nome. Pois eu também esqueci. Aí como é que ele fez o Arnaldo? Essa luta foi mais ou menos... Década de 60, né? Não, antes, um pouquinho antes, 60 e poucos. O que é que ele fez, o Arnaldo? Ele disse, eu vou narrar essa luta do Éder Joffre aqui de Manaus. Massa Rico? Não sei, não tenho certeza. Apareceu aqui de 1965, Éder Joffre Esse versus mesmo. Massa Rico. Então deve ser isso, deve ser isso mesmo.
Isso é é. 65. 65. O Arnaldo fez uma coisa simplesmente notável. Ele narrou de Manaus. O que é que ele fez? Ele entrou em contato, ele teve um contato com a rádio de São Paulo. Só para dar informação Pois não. completa. Masahiko Fighting Harada. Isso, é esse nome que eu quero lembrar. Masahiko Mas conhecido- Fighting Harada. Mahara, Mahara. é esse nome que eu queria lembrar. Harada. Que é o mesmo japonês. O que é que ele fez? Ele sintonizou a Rádio Bandeirante de São Paulo e que estava narrando esta luta era o Flávio Araújo, que foi um dos maiores narradores esportivos de São Paulo. Ele colocou o fone, o que o Flávio Araújo falava, ele não tinha televisão em Manaus ainda, não tinha na época. 65 não existia. Então ele colocou o fone e ficou ouvindo a narrativa do Flávio Araújo, ele me contando isso. O que o Flávio narrava, ele, Arnaldo, repetia. Ele dublava, como se fosse ele que estivesse lá no local na hora, lá no Japão. E o nosso querido, não sei se é do tempo de vocês, Sebastião Lira, que foi um grande sonoplasta, ele colocava aquele efeito como se tivesse o público ali. Como tivesse ali gente batendo palma, gritando, e o Arnaldo narrando de Manaus, acompanhando toda a narrativa do nosso Flávio Araújo, que faleceu ano passado, que foi um excelente narrador, e ele dublou o que o Flávio falava, e o Arnaldo com muita vibração e aquela voz bonita, foi qualquer coisa espetacular que até hoje muita gente pensa que o Arnaldo estava lá no Japão. Então isso aí foi uma coisa que extraordinária por parte desse grande profissional que se chama Arnaldo Santos. E além disso, ele era muito amigo da crônica. O Chagas ainda nessa época, o Roberto chegou depois, todo final do ano ele promovia um jantar no Hotel Amazonas. Quando o Hotel Amazonas era o Hotel Amazonas para a crônica esportiva e sua respectiva família. Era a Cleia. A Cleia era o presidente. E eu era o tesoureiro. Então, pronto, está explicado aí. É verdade. Era um senhor jantar. Tempo de glamour ainda. Até lagosta você viu. Até lagosta você viu. Então, o Arnaldo, para mim, foi completo. Ele transmitia natação, vôlei, basquete, futebol de salão, todo tipo. Essa do japonês, para mim, foi o grande marco, a grande história, na minha opinião, na vida do Arnaldo. Porque ele dublou perfeito. Recebeu aplauso. A TV Tupi do Rio, que tinha um excelente narrador, o Carlos talvez não lembre, que chamava-se Balsei Bueno de Camargo, que era o chefe da equipe esportiva da Tupi, muito bom, que levou o Arnaldo. São Paulo quis levar o Arnaldo depois que eu vi essa narração dele. Mas ele amava Manaus, ele não quis sair de Manaus. Você vê, né, Ari, quando a gente fala que o Arnaldo, então, é um ícone do esporte amazonense, a gente não está sendo redundante. E não está exagerando em nada. Esfera, né? Não, e assim, Roberto, esfera. quando se fala do Arnaldo Santos, a gente imediatamente liga ao futebol. Isso. Esses relatos de vocês aqui, esse seu último agora principalmente, mostram que o Arnaldo era um apaixonado, sim, mas pelo jornalismo esportivo. Pelo esporte. E não deixava de ser eclético. E não deixava de ser, exatamente. Não era nada contra quem o seja também, não é isso? Mas isso só mostra como, só agrega, né, Roberto? Como o Arnaldo foi um grandioso também. E o termo que o Ari colocou em relação ao Arnaldo é totalmente, muito justa a forma de se aplicar, né? Eu diria, Arnaldo foi espetacular. Nós temos aqui na mesa dois profissionais da crônica esportiva, narradores, dos melhores, Ari Neto e Carlos Martins, e é claro que cada um com o seu estilo. E Arnaldo Santos, aí eu pergunto para o nosso Chagas Barbosa, que teve uma vivência no rádio esportivo muito grande com o Arnaldo, sem deixar
de que nós não tivemos, como também, mas o Arnaldo muito, muito identificado. Te pergunto, Chagas Barbosa, o que você destaca no estilo de narração esportiva do Arnaldo Santos e mais, o que fez do Arnaldo, é possível você explicar assim, o que fez do Arnaldo, esse narrador único que nós tivemos no Amazonas, que está na história e que nós estamos homenageando nesse momento aqui? O Arnaldo procurava ir em cima do lance, sempre. Ele acompanhava, né? Ele dava emoção. Às vezes, muitas vezes eu o acompanhei, em que o jogo estava monótono. O jogo não estava aquilo que gostaríamos que fosse, mas ele procurava dar emoção, ele procurava levar ao torcedor um grande jogo, uma partida interessante. Chagas, só para completar o que você está dizendo, eu ouço muitos relatos de muitas pessoas que ligavam a televisão, tiravam o áudio e ficavam ouvindo a narração pelo rádio. Nos jogos em que isso era possível, obviamente, né? O que mostra como essa narração pelo rádio, ela tem esse tempero aí a mais, né? Trazia essa emoção, como você falou, que muitas vezes ao vivo não estava nem acontecendo. Não estava, e ele dava essa vivacidade, ele dava essa alegria, essa emoção para o pessoal sentir. Mas eu quero contar um fato aqui, saindo um pouco do futebol, mas do caráter desse homem. O Arnaldo, ele, numa certa ocasião, quando estava com o Amazonino na Vila Olímpica, ele foi encarregado de fazer o torneio dos garotos, aquele campeonato escolar, né? E o Arnaldo o fez, mas ele teve uma certa dificuldade financeira, né? Ele arrumou locação e tal, os garotos vinham do interior e ele colocava na Vila Olímpica, mas chegou um ponto que apertou a alimentação. Aí ele foi com o governador, eu estou precisando, a situação é essa, sem problema, Arnaldo. Mandou dar ao Arnaldo R$200 mil para ele, né, surtir lá o hotel lá da Vila Olímpica, eu estava com ele nessa época, para alimentar. E ele fez e sobrou R$100 mil. Aí o Arnaldo foi devolver. Mas o menino, que é isso, Arnaldo? Eu disse, não, governador, eu estou devolvendo. Ele disse, não, empregue outra coisa. Governador, eu só vou conseguir dormir, eu só vou conseguir sossegar quando eu me devolver esses R$100 mil, que naquela ocasião, vamos trazer para hoje, eram uns R$500 mil, né? O valor do dinheiro. Essa foi uma. Mas ainda tem outra, que depois eu vou contar. Meus amigos, eu queria até aproveitar então, Charles, deixar essa deixa terrível, né? Eu já queria deixar então para vocês essa oportunidade. Como o Ari já falou da viagem aqui para Itacoatiara, como o Chagas está tocando, eu acho que a gente já pode chegar nesse momento, até porque não tem roteiro. À medida que vocês forem lembrando aí desses causos, dessas situações, coisas engraçadas, os testemunhos, quando chegar a vez aqui. Isso serve, não. E vocês podem interagir também, né? Porque um está falando, né, que a gente pode. É um bate-papo que a gente está tendo aqui, afinal de contas, é uma conversa. Então vamos deixar desse jeito, tá bom? Eu queria falar um instantinho, já volto para você, Roberto. O Arnaldo, você vê como é a vida. O Arnaldo nunca bebeu um copo de cerveja e nunca fumou na vida dele. Nunca bebeu, nunca. Foi o único que eu conheci de narrador, repórter, e o final dele lamentável, não dá para entender. Às vezes a pessoa critica, não, porque faleceu porque bebia muito, faleceu porque fumava muito, e ele nunca... E tem uma coisa, o Arnaldo, você sabe disso, todos nós sabemos, o Arnaldo ele é um narrador muito sério. O Arnaldo ele levava o cargo dele como narrador muito sério. Ele não, porque tem narrador que gosta de dar uma sacada, tirar umas brincadeiras, não. E tem um detalhe que eu particularmente não gostava. Eu fiz muita ponta de gol para ele, mas é o estilo dele.
por exemplo, a bola saía pela linha de fundo, eu já tinha que entrar, não chamava o nome do ponta de gol atrás do gol, né? A gente tinha que... Tinha a famosa deixa, né? a deixa. A deixa, que você... É verdade. Você sabia que aí já era contigo. É verdade. Outra coisa, o jogador Rolinha, que foi um grande craque, Mário, ele não chamava, nunca chamou de diminutivo. Ele era invocado com diminutivo. Não é só Juninho. Exatamente. O próprio Rolinha me disse isso. Eu fiz uma entrevista com o Rolinha, ele disse, foi o único narrador que só me chamava de Ricardo. Então ele, eu não sei, cada qual tem seu estilo, né? Já o Carlos Carvalho era diferente, botava até a pergunta mais descontraído. Por exemplo, o Mario Macapá chamava de meia-noite. E tantos outros, né? Cada qual tem seu estilo de... Sim, com certeza. E eu acho é isso que deixa a marca de cada um também aí, quem ouve. Mas, Chagas, tu falaste então, primeiro, fugindo exatamente do Arnaldo voltado para o esporte, mas em relação à atitude que ele teve em querer devolver o dinheiro que não foi empregado, da forma que era empregado. Ele conseguiu devolver ou não? Conseguiu. O governo disse que não ia dormir. Quanto? Ele disse ao governo? 100 mil reais. Na época. Que hoje seria 500. Rapaz, esse é Arnaldo Santos. O que eu falei, ele é muito honesto, muito honesto. Mas tu ias contar uma outra situação. Exatamente. O governador reformou o estádio Rivaldo Lima, trouxe a seleção. Eu fiquei no Tropical, inclusive, com a seleção. E aí precisava das cadeiras para colocar no estádio Rivaldo Lima. Várias pessoas levaram, mostraram cadeira e tal. Colocaram na frente do Arnaldo. O Arnaldo olhava, escolheu uma. Não, eu quero essa cadeira. Tá bom. Aí quem é o fabricante da cadeira? Pega o fabricante, Curitiba era o fabricante. Outras cadeiras eram fragilizadas e tal. Muito bem. Aí entraram em contato, o dono da fábrica veio a Manaus. Aí foi a Vila Lindo que acertar com o Arnaldo, né? Arnaldo, eu vou comprar a sua cadeira e tal. Aí ele vira para o Arnaldo e diz o seguinte: Sr. Arnaldo, quanto é que o senhor quer? Aí o Arnaldo olhou para ele: se o senhor repetir, eu não compro mais a sua cadeira. Por favor, não fale isso para mim. E ele disse: nunca vi na minha vida alguém que não pegava propina dentro do governo. E o Arnaldo comprou a cadeira dele e esse homem ficou passando, falando com o Arnaldo, mandando mensagem vários anos. Ele ficou impressionado. Esse era o Arnaldo Santos. Fantástico. Muita história, né? Muita história que trata não só do talento e da competência do Arnaldo narrador, mas do Arnaldo ser humano. Eu destaquei até agora há pouco uma história que era muito do lado humano, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, o Arnaldo Santos, enfim, já era Arnaldo Santos, enfim, acabou. E sempre que cruzei com ele, e também o seu Chagas Barbosa várias vezes também tive essa oportunidade, sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito bem recebido, como um colega, não como um novato, como alguém pequeno na profissão, mas como um colega de profissão, do tamanho que um colega de profissão merece ser respeitado. Isso é uma coisa que eu levei para mim, na minha carreira. Então hoje já com quase 18 anos de carreira, é uma coisa que eu levo para mim de encontrar um colega novo, um foca, como a gente costuma brincar no jargão jornalístico, e tratar do tamanho que esse colega merece. É um colega de profissão que merece ser respeitado, que merece ter o seu prestígio, né, pelo seu trabalho, seja você uma pessoa mais experiente ou não. Isso é uma coisa que eu, lá no começo, recebi de muitos profissionais já experientes, já gabaritados, como foi o Sr. Arnaldo Santos. Então, isso é uma coisa legal, né? É o exemplo que passa não só do profissional, mas do ser humano também. Agora tem um fato interessante e cômico. Fizemos um jogo em Belo Horizonte, né? Os aviões estavam em greve. A gente nem sabia se poderia voltar para Manaus. Você também não alcançou isso. Aí o Manuel do Carlos Chaves, alugou um ônibus e nós fomos de ônibus de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, direto para o Galeão. Mas sem saber se nós íamos e quando voltar, porque havia greve dos aviões. Aí o Arnaldo chega comigo e Chagas, eu vou cortar o cabelo agora. Tá bom, Arnaldo, a gente não tem hora para você.
No meio do cabelo, o cabeleireiro barbeiro passa mal. Parou de cortar e estava na metade. Aí um barbeiro olhava para o outro e disse, olha, eu não sei continuar o que o outro começou. Aí o Arnaldo teve que ir para a mamada, depois conseguiu com a metade cortada e a metade não. A dar mais no pitaco. No nosso meio, no nosso meio de coberturas esportivas, existe, nas idas e vindas, existe um termo que nós sempre usamos, que é histórias que a bola não conta. Essas são as histórias que não vêm para o microfone, que acontecem nos bastidores. E o Arnaldo Santos, durante anos, ele atuou no marketing da Confederação Sul-Americana de Atletismo. Também. Com o professor Gesta. Roberto Gesta. Isso. E o Arnaldo era esse profissional. O Arnaldo, 15 dias atrás, o Arnaldo tinha enviado um boletim para a difusora de Budapeste, em um circuito de atletismo. E na semana seguinte, de Bruxelas, o Arnaldo Santos, o narrador. E 30 dias depois, o Arnaldo estava pela difusora transmitindo o campeonato amazonense no interior. É muito difícil transmitir campeonato amazonense, é o deslocamento, era a época da ausência ainda da ponte, era do tempo da balsa, mas a ponte não chegou à região aqui do Careiro, até hoje a travessia é feita em balsa. Então nós íamos transmitir no interior e a estrutura que a cidade tinha era de uma pensão, não tinha um hotel, e nós íamos transmitir pela difusora, a volta tinha que ser no dia seguinte, por questão de segurança, e até o funcionamento da balsa, e eu, de repente, eu dividia quarto com o Arnaldo, nas coberturas, Brasil afora e também no Campeonato Amazonense. E, de repente, eu lá, antes de nos recolhermos, de apagarmos as luzes, ele lendo, e eu olhando e digo, cara, esse é Arnaldo Santos, 60 anos de crônica esportiva, um cara que há pouco estava em Bruxelas, em hotel 5, 8 estrelas, 10 estrelas e assim vai. E a doação do Arnaldo, a responsabilidade do Arnaldo de transmitir um evento na Europa era absolutamente a mesma que o Arnaldo tinha, de transmitir um campeonato amazonense no interior do estado, nas acomodações que eram possíveis, eram nos oferecidas de uma pensão, e eu ficava olhando e digo, cara, como é que pode? Isso aí é algo que tem que ser contado para as futuras gerações, para as gerações atuais do rádio esportivo. É bonito, dá status, dá, mas, meu amigo, custa caro. Muito. Tem um detalhe. Carlos, eu ia te pedir alguma história sua nesse sentido, que a gente está vendo aqui. Como foi falado ao longo da nossa conversa aqui, o Arnaldo foi um tremendo de um jornalista esportivo, o cara foi gestor, ele teve aí, foi além, como o Chagas trouxe há pouco, você também falou, o próprio Peladão, que ele criou também todas as suas outras categorias dentro do Peladão, um cara que falou de meio ambiente, atrelado ao esporte, antes de todo mundo, ou pelo menos num tempo em que ninguém se falava tanto. Podia até falar aí para fora, para cá não. Então, incentivou a doação de sangue, falou do meio ambiente, a plantar árvore, incentivou as crianças na escola, com aquele bordão muito famoso, muita gente entrou aqui em contato com a rádio, nas postagens que a gente fez nas redes sociais, pô, eu lembro disso. Criança boa de bola, tira 10 na escola, enfim. AS nos esportes. Isso. Então, assim, eu queria também que você falasse, o Chagas trouxe aqui já umas duas situações que teve aqui, que vivenciou, umas 3 situações que vivenciou aqui com o Arnaldo. O Ari falou aqui da viagem para Itacoatiara, entre outras coisas. Eu queria também que você contasse um caos seu aí com o Arnaldo, porque a gente está vendo que o Arnaldo vai muito além desse gestor do esporte, desse jornalista esportivo, né? Ele, como ser humano, ele era muito maior do que tudo isso. O que me marcou muito na minha carreira foi o seguinte:
eu tive que sair da difusora porque meu negócio na Calha do Rio Negro, São Paulo da Cachoeira e tal. Mas, esporadicamente, eu estava em Manaus. E ele, como o Roberto falou, ele era o assessor do Roberto Gesta nessa Confederação Internacional de Atletismo. E ele tinha compromisso. Quando ele tinha compromisso, ele me ligava, pô, amigo, dá para fazer esse jogo. E era Campeonato Brasileiro da Série B, gente. Era São Raimundo no Nordeste, São Raimundo em São Paulo. Eu falei, na hora, irmão. Toda vez que a agenda dele estava cheia, porque ele era um cara de tanta credibilidade e conhecia muito do marketing, que ele era o cara de confiança do Roberto Gesta. Entendeu? E isso aí que me marcou. E eu estava naquela expectativa, eu queria fazer jogo de seleção de Série B, quem que não quer fazer, né? Jogo importante, o São Raimundo era o nosso representante, e isso marcou muito. E eu já ficava naquela expectativa aí, eu ficava, será que o Arnaldo vai ter algum compromisso? Ele tinha. Gente, doido para que e no inverso, eu acho que o Arnaldo ficava orando para que não vi calendário de grandes prêmios de atletismo coincidindo com o jogo de campeonato brasileiro, especialmente da Série B, o Arnaldo grande rionegrino, que eu tenho a impressão que ele cambou para o lado do Tufão, mesmo que tenha negado até o final. Ele era Fluminense, eu preciso que todos saibam disso. Tranquilo, né? Aí o que acontece? Por que ele cambou para o lado do São Raimundo? O nosso futebol estava divorciado de grandes jogos, aí você não contava mais com times tradicionais como o Nacional, como o Rio Negro, como no Farte. Aí o que acontece? Sai do Nacional Maneca e Ivan Guimarães para o São Raimundo. Eu sabia. 1996, segundo semestre, lá para o São Raimundo. Começou esse trabalho lá. Aí o que acontece? Vai crescendo aí no ano de 97, não participou do Campeonato Amazonense, nem Rio Negro nem Nacional. A decisão foi São Raimundo e Princesa dos Solimões. E o São Raimundo foi campeão. Aí o São Raimundo já foi criando asa, né, como se diz no futebol. Esse aí foi o nariz do Tufão, lembrando o Ari. Isso. A dupla regional pressionou o governador amazonino por uma verba. Se tiver verba, nós jogamos o amazonense, senão o governador. Ele foi um carteiro que não foi beneficiado. Foi o nariz quebrado do Ari. Aí o que acontece? O Ivan, como maneco inteligente, pega a base do Nacional de 97. Começou ali aquele projeto, Guara, Luíca, e falava na época que o jogador amazonense não servia para disputar competições a nível nacional. E com Lana, esses caras cresceram, Jeremias, enfim. Aí vem 98, aí volta Nacional e Rio Negro. Lá o São Raimundo campeão de novo, numa decisão com o Rio Negro. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, como na época nós estávamos divorciados de grandes jogos, essas equipes tradicionais já tudo fracassada, eu tive a oportunidade de assistir um jogo no Rivaldo Lima, Copa do Brasil, lotado. O São Raimundo ganhou do São Paulo 2-0. Se eu não me engano, foi 2002, né, Roberto? Foi. Aí o que acontece? Aí começou a resgatar o futebol amazonense. Mas por quê? O intercâmbio, né? Eles começaram o trabalho lá no segundo semestre de 96. Aí depois... Você sabe quem fez os gols? E de cabeça, Belmo. Pois é, e guarda de pênalti. Exato. Bom, só para concluir. Aí o que acontece? Em 98, o Belmo saiu do Nacional e foi para o São Raimundo. Aí estou aqui eu era setorista da Colina, setorista do São Raimundo. Aí o Ivan falou, estou trazendo o Belmo, chega aqui, faz uma matéria com ele, porque naquele tempo tinha um gravadorzinho e tal, como eu falei, não tinha internet. E eu trazia para o show de bola difusora, que era um estouro de audiência, né? Bom, aí foi quando o São Raimundo foi tricampeão da Copa Norte. Meu amigo, são 3 títulos a nível nacional, pô. A Copa Norte, além de ter as equipes do Norte, ainda tinha um pedacinho no Nordeste. Tinha Sampaio Correia, às vezes, tinha River do Piauí, tinha Motoclube do Maranhão. Quer dizer que não era só a Copa Norte, não. E, inclusive, ele chegou a decidir a Copa Norte com Sampaio Correia
decidiu também com o Clube do Remo, com o Paysandu. Aí cresceu, né? Tricampeão da Copa Norte e chegando 5 decisões seguidas. Quer dizer, 2 ele foi vice e nas 3 primeiras ele foi campeão. Aí teve um jogo que marcou muito, Série C do Campeonato Brasileiro, São Raimundo e Fluminense, lotado, o Valdo Lima, lotado. São Raimundo e Fluminense, lotado, foi quando o São Raimundo subiu para a Série B e num campeonato que era o São Raimundo para ser campeão da Série B, mexeram lá e deram o título para o Fluminense. Aí depois o Fluminense saiu da C direto para A, que eu acho que até hoje ele deve essa Série B no Campeonato Brasileiro. Você paga, né? Tomado aquilo. Foi tomada. E o que eu quero dizer é o seguinte, aí vai chegar no Arnaldo. O Arnaldo... Pois é, eu ia te perguntar o que o Arnaldo, né? Onde é que o Arnaldo aparece? Né? Vai aparecer agora. O Chagas deu uma bocejada, tu aí deu pro relógio. Eu ia perguntar, Carlos Camboco, Tufão? Camboco. Você é grande nacionalino? Você é grande amazonense. Não, você é nacionalino Camboco, Tufão? É porque é o nosso representante. Gaguejou, Roberto. Porque não tem como virar casaca. Não tem como virar casaca. E aí, cara? Bom, aí o que acontece? Muita gente não sabe. Arnaldo fez grandes projetos. Ia no distrito para ganhar um patrocínio para o São Raimundo. Só que ele encontrou uma dificuldade muito grande, que era Samsung e LG só patrocinava Moto Honda só de São Paulo. E nós temos aqui um parque industrial que nunca patrocinou o São Raimundo. Nunca. E ele pesou. Ele era um cara muito inteiro, fazia os projetos tudo bacaninha, mas só quando chegava na diretoria dessas indústrias aí, mas ele fez cada projeto e ele viveu aquele momento. Como o Ari, como o Chagas está falando aqui, ele viveu e ele gostava demais. Ele fez viagem internacional com São Raimundo, gente. A equipe do São Raimundo, inclusive, nas redes sociais, agora com a passagem do seu Arnaldo, eles colocaram uma homenagem bem bonita, né? E falando, olha, Arnaldo Santos, ele acompanhava em loco o São Raimundo, né? Eles destacaram isso muito forte, né? Acompanhava em loco naquele período da Série B do Campeonato Brasileiro e criou-se essa relação, né? De muita proximidade. O seu Arnaldo com a torcida do Tufão e com o time do São Raimundo mesmo, né? E outro detalhe importante, nessa época, que o São Raimundo estava decolando, foi o momento que eu tive que sair da difusora por causa da minha empresa de navegação. E aí ele veio. Ele veio e Série B do Campeonato Brasileiro, Copa dos Campeões, o São Raimundo, antes de começar a próxima temporada, ele já tinha um calendário fantástico. Ele tinha Campeonato Amazonense, Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa dos Campeões. Que calendário, né, Roberto? Você lembra disso, né? Hoje nem o Nacional tem calendário. Chagas, eu sei que você tem compromisso. Antes de liberar você, meu amigo, já tem que ir embora, é isso? É isso? Não quer dizer que nós aqui também não tenhamos, né? Não, mas ninguém acusou o golpe, hein, Roberto? Eu gostaria de usufruir mais da companhia do Carlos e do Ari, pelo menos nesse momento aqui. Eu tenho medo que o Carlos levante e já todo mundo queira ir embora, né? Porque o que eu quero é só o seguinte: se você pudesse se despedir hoje do Arnaldo, o que você falaria para ele? Arnaldo, jamais encontrei alguém na minha vida, tirando a minha família, de tamanha integridade, de tamanha competência e de uma visão macro. Você esteve à frente de muitas coisas, você esteve à frente do tempo até, e eu gostaria muito que, por merecimento, você estivesse no Reino da Glória. Amém. Maravilha. Obrigado. Ari, Só tem umas coisas para falar do Arnaldo. Pode. O que é que o Chagas ouvisse de repente, por gentileza? deixa ele ouvir ali da porta que o bicho O está Arnaldo Santos, para quem não sabe, ele foi um craque de bola. Quando foi introduzido o futebol de salão em 59, pelo seu Carlos Coelho, no Atlético Ligo Clube, o Arnaldo era jogador de futebol de salão e depois de futebol de campo, no meio de campo.
jogava como meia esquerda. Não sei se vocês viram o Arnaldo jogando. Não vi o Arnaldo jogar. O Arnaldo jogava demais. Eu vou acrescentar mais um antes de ir embora. Isso aí. Falando de voleibol, que o Arnaldo conheceu, o Arnaldo trouxe para Manaus o que chamavam, na ocasião, tinha um termo lá que ele teve o cuidado. Só quem usava isso era chamada, naquela época, cortina de ferro. Lá. Ele pediu, não sei, não lembro agora quem traduziu para ele. E ele saiu com a seleção de vôlei usando essa modalidade, esse tipo de jogo, e ganhou lá no Sul. Ficou todo mundo impressionado, porque não conheciam aquele detalhe daquela jogada. E isso o Arnaldo pegou, trouxe da cortina de ferro, e depois todo mundo passou a usar isso. Outro detalhe importante para Chagas. Chagas, mas o ponto do Chagas. Isso é importante. Não, os teus depoimentos são tão bacanas. Não tem como deixar esse encontro para depois. O Arnaldo. Adiar um pouco. O Arnaldo. É um compromisso. Compromisso. O Arnaldo, além de ter sido um grande narrador de rádio, ele era muito bom de televisão também. O Chagas, eu acompanhei muito essa amizade dele com o Arnaldo. 19 anos na televisão. E tudo quanto era programa de televisão, ele tinha que levar o Arnaldo. Então isso é muito bom frisar, que além dele ser bom de rádio, ele era muito bom de televisão também. Chagas, obrigado pela tua presença, tá, Chagas? Muito obrigado por você ter vindo, por ter participado. Sinto muito que você tenha que ir, porque eu acho que a gente renderia mais aqui, mas agradeço aí essas quase 2 horas. Eu me coloco à disposição, no dia que você precisar, quiser, é só me convocar, e aqui, com todo prazer, eu estarei nessa casa. Aqui eu já pertenci também. E eu me sinto muito à vontade e gosto muito da difusora. Tá certo. Obrigado, viu, meu amigo? Carlos Martins, já que você tem que ir, você vai no mesmo ônibus aí que o Chagas, você vai no mesmo Interbairros, eu queria aproveitar para você também, meu amigo, e se você também pudesse se despedir do nosso querido Arnaldo Santos, o que você falaria para ele? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, porque eu acompanho a sua história também, muito feliz com o seu podcast, muito feliz, vai fazer um sucesso fantástico. O que eu diria é o seguinte, parabenizá-lo por ter sido um cara aqui nesse plano aqui, digno, honesto, muito competente, e explorou muito o lado dele fraternal e solidário na vida dele. Sempre ele fez isso, Arnaldo Santos, que esteja descansando em paz. Amém, meu amigo. Você está liberado também, tá, querido? Olha, muito obrigado, hein? Ari, tu aguenta mais um casamento, é um casamento que se mantém. Eu acho que mais 5 minutos aqui, o Carlos seria o mais novo divorciado do pedaço. Está dentro do carro me esperando. Só isso. Meu amigo, eu conheço essa desculpa. Vai em paz. Não preciso. Ninguém discute. Quando o cara diz, olha, minha esposa está me esperando, rapaz, o cara vai vender, olha, eu tenho que conversar com a minha esposa primeiro, e tu já sabe que o cara não quer, mas quem que vai discordar, né, da esposa? Um abraço, tá, Carlos? Obrigado pela presença, viu, meu amigo? Valeu. Obrigado mesmo. Bem, a felicidade de ser rara só depende da gente, repeti-la. Ari Neto, eu me sinto até assim, eu tenho vontade de chamar de seu Ari, mas eu vou lhe chamar fora do ar. É uma questão de respeito, desculpa. Eu imagino. É só uma questão de respeito. Eu fico me incomodando aqui para falar, mas eu quero agradecer a esse grande nome também, que vai completar 58 anos, né? Daqui a poucas horas, podemos falar isso. 71. Olha aí. Assinado pelo seu avô, como repórter de campo, né, que o Luiz Eduardo me chamou para. Certo. Obrigado pela sua presença mais uma vez, pelo depoimento. Ter conhecido vocês também. Imagina, prazer é nosso, eu tenho certeza disso. Certo. A gente esteve aqui então, olha, hoje, nesse episódio especial, fazendo aqui uma homenagem, tentando homenagear esse grande ícone do rádio esportivo do Amazonas, que foi o nosso querido Arnaldo Santos, né? O Arnaldo que, como já falamos aqui, o Arnaldo que além de ser um tremendo de um nome no jornalismo esportivo, foi um cara que dedicou mais de 50 anos, mais de 5 décadas. Mais de 60. Eu não tenho isso de vida, ele tem de dedicação ao esporte. Né? São 65 anos, porque ele começou em 60 no rádio. 65 anos. Verdade.
né? Ele começou como locutor esportivo. Esportivo, Não é cara. isso? Então, pronto. Então, eu não sou muito bem da área de humana, eu sou da humanas. Porque o narrador, Jaime Ribeiro, que era o chefe da equipe. Certo. É o chefe da equipe e também era a segunda pessoa, era o diretor artístico. Certo. Mas o Jaime não queria mais narrar. Aí disse, vamos colocar o Arnaldo deu um banho, aí arrebentou. Bem, uma coisa é certa, né? O Arnaldo deixou a sua marca na história do desenvolvimento do esporte Eu no poderia Amazonas. até dizer, desculpa eu cortá-lo, o Carlos Carvalho morreu com 56 anos. O Marimiliano com 24 anos, grande narrador. O nosso Luiz Eduardo não chegou a completar os 80. E o João Bosco, 43 anos de idade, que eram os grandes nomes. E Augusto não chegou a completar os 70. E o Arnaldo, em nome de Deus, Deus quis, ele chegou até os 86. Então, para eu dar um arremate final, para mim, sem demagogia, o Arnaldo Santos, para mim, foi um Pelé da crônica esportiva do Amazonas. Porque os outros eram bons, mas foram-se. Deus levou e o Arnaldo continuou até o último suspiro a falar de futebol e tendo o amor pelo rádio que ele tinha. Então, para mim, o Arnaldo Santos foi um Pelé na crônica esportiva do Amazonas. É isso então, gente. Obrigado, Ari Neto, muito obrigado. A gente esteve aqui nesse episódio, então, tentando homenagear. Eu digo tentando porque eu acho que tudo que a gente falasse aqui seria pouco para o que ele merecia, de fato. Uma pena que a gente está fazendo isso póstumamente, né? O Arnaldo Santos nos deixou em 7 de janeiro de 2025, na madrugada, não é isso? Aos 86 anos, não é isso, Roberto? Ou é 85? 86 anos de idade. E ele que foi um ícone do jornalismo, ele foi um ícone do esporte no Amazonas, foi um tremendo do gestor e foi um ser humano também incrível. Obrigado, Ari Neto, obrigado ao Chagas Barbosa, obrigado Carlos Martins, que estiveram aqui com a gente também hoje, mais cedo, né, e dividiram um pouco das suas experiências, dividiram um pouco com a gente das suas memórias e também do convívio que tiveram aí com o nosso querido Arnaldo Santos. A vocês todos, muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao Rafael Campos e ao Roberto Cuesta, que me ajudaram aqui a comandar essa nossa conversa aqui hoje. A você, muito obrigado. DanzoaCast vai ficando por aqui e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima, viu? Até lá!